Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, ainda em pé, por gentileza, vamos abrir a palavra de Deus em o livro de Juízes. Vamos fazer leitura em o capítulo de número 4 e vamos também ler o versículo de número 18. Juízes capítulo 4 e versículo de número 18, já temos ouvido belos louvores e agora vamos meditar na palavra de Deus. Aproveitamos também para cumprimentar aqueles que aqui no templo, mas também pela internet estão prestigiando, celebrando a Deus em seus lares. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Juízes capítulo 4, vamos fazer leitura então em o versículo de número 18 em diante. Está escrito assim: E saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: Entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Entrou ele na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Tenho sede, dá-me, peço-te de beber um pouco de água. Então ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tua tenda, e se alguém vier te perguntar: há alguém aqui? Responde: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, e lançando mão de um martelo, foi mansamente, e enquanto ele estava carregado de um profundo sono, e muito cansado, ela cravou-lhe a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, e assim ele morreu. Amém, meus amados? Eu quero trazer uma mensagem intitulada As Armas de Jael. Retornai, por gentileza, aos vossos assentos e vamos meditar na palavra de Deus. Esta passagem bíblica está falando de quando um homem chamado Sísera, embora o seu nome, para aqueles que são de fala portuguesa, parece ser feminino, mas se trata de um comandante do rei Jaquim, o rei de Canaã. O rei Jaquim havia feito uma investida contra Israel, mas Deus pelejou pelo seu povo. Deus não deixou que Israel perecesse debaixo daquela grande investida do inimigo. Sísera, que era o comandante do exército do rei Jaquim, ele, para não morrer em batalha, ele foge. Mas quando ele foge, ele vai até a tenda de uma mulher beduína, chamada Jael. Interessante que o nome Jael, no seu original hebraico, é Yael, que significa cabra montês. Geralmente porque naquela região as cabras monteses eram vistas, era normal serem pastoreadas, e esta mulher se chamava cabra montês. Este era o significado do nome dela. A cabra montês, ela é um animal que resiste ao deserto, que resiste às montanhas rochosas. A cabra montês, Deus deu a ela a capacidade de subir montanhas íngremes, e é por isso que muitas das vezes em montanhas, você olha lá no alto, e você vê uma cabra montês,
Enquanto muitos animais não têm a capacidade, não tem como se manter em altitude, porque sua musculatura, suas pernas não resistem a uma subida. A cabra montês, ela foi feita por Deus para andar nas alturas. Esta mulher tinha o nome de cabra montês. E no judaísmo primitivo eles acreditavam que o nome de uma pessoa era a essência do destino da sua vida. Se isso é verdade ou não. Interessante que Jael foi uma mulher que realmente andou nas alturas. Uma mulher que não se apequenou. Uma mulher que não se rebaixou diante das dificuldades da vida. E já no início, na introdução desta mensagem, eu quero dizer para você que tanto eu como você somos a Jael aqui da Bíblia. Nós somos feito cabra-monteses. Nós temos a estrutura para subir montanhas. Deus não fez a cabra-montês para andar no lodo. A cabra-montês não aceita viver o resto da sua vida no vale. Por vezes você vê a cabra subindo montanhas a fim de buscar fonte de águas. E Deus me trouxe aqui para dizer para você que você não tem a vocação de viver na lama. Você não tem a vocação. Você não foi feito por Deus para viver no atoleiro. Mas Deus te projetou para andar por cima. Oh glória! Andar por cima desta luta, superar as adversidades, se sobressair em meio ao caos. Císara representa o inimigo das nossas almas. E ele, quando estava à porta da tenda de Jael, sabe o que ela disse? Entra, meu senhor. Agora pensa comigo, quem convidaria o inimigo para entrar dentro da sua casa? Está escrito no texto: entra, meu senhor. Entra. Mas ela sabia que Císara era um inimigo. Aí eu começo a olhar para um texto como esse, e eu tento entender o que passava-se na mente de Jael. Ela tinha uma segurança que havia vitória dentro da casa dela. Ela sabia quem reinava dentro da casa dela. Ela sabia quem era o cabeça dentro da sua casa. Ela tinha uma segurança nas quatro paredes da sua tenda, que ela não temeu que o inimigo entrasse. Sabe por quê? Porque ela sabia que maior é aquele que estava dentro da casa dela do que aquele que estava na porta por entrar. Sabe o que Jael fez? Ela blindou a sua casa. Ela protegeu a sua casa. Eu começo a pensar, talvez de tanto aquela mulher servir a Deus, acreditar em Deus, ela tinha uma certeza que dentro da casa dela o inimigo não reinaria, que o inimigo não ia imperar dentro da casa dela. Quizá eu e você possamos ser Jael essa noite. Alguém que não teme o inimigo querer entrar na casa. Porque eu vou dizer uma coisa para os senhores e senhoras: muitas das vezes o inimigo tenta entrar. E eu vou mais longe. Às vezes ele entra. Às vezes ele entra. E ele até causa uma comoção dentro da casa. Ele até tenta desarticular a família. Ele até tenta trazer problemas para dentro de casa. Se ele entra na casa de um ímpio que não serve a Deus, ele ciranda,
ele derruba a casa, ele destrói famílias. Mas quando o inimigo entra na casa de uma Jael, quando ele entra na casa de uma mulher que serve a Deus, quando ele entra na casa de um homem que serve a Deus, ele não vai ter sucesso dentro daquela casa, porque maior que aquele que está entrando na casa, maior é aquele que está dentro da casa para repreender o inimigo. Eu tenho uma palavra de Deus para você esta noite, aqui no templo, ou aqueles que nos ouvem pela internet. Eu lamento dizer que o inimigo às vezes até conseguirá entrar dentro da sua casa, mas dentro da sua casa ele não vai prevalecer, porque o sangue de Jesus já está lá dentro. O leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a resplandecente estrela da manhã, a presença de Cristo está dentro da sua família, e o inimigo não vai prevalecer lá dentro. Interessante, queridos, é que a Bíblia diz: entrou ele na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Preste atenção na palavra coberta. Aqui está a primeira arma de Jael. Aqui está a primeira arma sua e minha. A nossa arma é uma coberta. Como assim, pastor, uma coberta? A primeira coisa que Jael fez foi cobrir. A primeira coisa que ela fez era mostrar para o inimigo que na casa dela tinha cobertura. E agora eu não estou mais falando de um cobertor, eu estou falando de uma outra cobertura que tem que ter na sua e na minha casa. Que cobertura, pastor? Eu posso falar do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é uma cobertura. Sabe por que o inimigo não prevaleceu na casa de Jael? Porque havia cobertura. Sabe por que o inimigo não vai prevalecer no teu casamento, no teu relacionamento? Sabe por que ele não vai destruir teus filhos? Sabe por que ele não vai te levar a uma depressão? Sabe por que ele não vai te levar para uma angústia? É porque dentro da sua casa existe uma cobertura. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Os teus filhos estão debaixo do sangue de Jesus. As tuas finanças estão debaixo do sangue de Jesus. A tua empresa, o teu emprego, o teu trabalho, o teu relacionamento, as promessas de Deus na sua vida estão debaixo de uma cobertura. O sangue de Jesus tem poder para cobrir a sua família. Agora eu tenho dó de quem não quer Jesus. Eu tenho dó de quem rejeita a promessa de Deus. Eu tenho dó de quem rejeita a palavra, porque uma pessoa sem Deus, ela está descoberta, ela está desprotegida. Uma pessoa sem a presença de Jesus, ela é presa fácil para o adversário. Mas o apóstolo João, em sua carta, no capítulo 1, verso 7, ele disse: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, o sangue de Jesus nos purifica. E a palavra purificação no seu original hebraico quer dizer uma cobertura. O sangue de Jesus, ele cobriu o nosso pecado. O sangue de Jesus nos dá cobertura. Por isso que quando Deus nos olha, Deus vê o sangue de Jesus sobre a minha e sobre a tua vida. Eu sempre digo que quando Deus olha para mim e para você, é como se Deus tivesse um óculos de lentes vermelhas de sangue. Porque se Ele olhasse para nós sem o olhar da graça, se Ele olhasse para nós sem o olhar do sangue de Jesus, Ele veria nosso pecado, Ele veria a nossa fragilidade,
Ele veria o quanto nós somos pequenos. Mas quando Deus olha com os óculos da salvação, quando Deus olha para você e para mim com os óculos da purificação, da remissão, Ele vê o sangue de Jesus sobre a tua vida, e você vai vencer. Sabe por quê? Porque é no sangue de Jesus que a nossa casa é coberta. Segunda cobertura, oração. Oração. Eu lamento muito se na sua casa não tem oração. Alguém precisa gritar lá dentro da sua casa. Ou você grita para Deus em oração, ou você gritará de dor. É melhor gritar para Deus clamando a Ele em oração, do que ouvir gritos de brigas, de xingamentos, de desentendimentos. Alguma voz vai imperar dentro da sua casa. Não deixa a voz do inimigo imperar. Não deixa a voz do pessimismo. Mas que haja na sua tenda, que haja na sua casa uma cobertura de oração. Eu duvido que um casamento que esteja debaixo de oração, que ele vai ter problema. Cobre o teu relacionamento com oração. Cobre o seu cônjuge com oração. Ora por ele, ora por ela. Cerca os teus filhos com oração. Dobra o seu joelho na madrugada. Dobra o seu joelho de manhã. Dobra o seu joelho à tarde. O tempo que você tiver. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Cubra a sua família com a oração. Cubra seus filhos com a oração. A oração dá uma cobertura, o inimigo não tem poder lá dentro. Que haja a voz da sua oração, mas que não haja a voz do inimigo. A terceira cobertura eu posso chamar de o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz, e não foi qualquer um que disse. Se fosse Pedro eu acreditava. Se fosse Paulo eu também acreditava. Qualquer outro escritor, mas foi Jesus. Ele disse no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 49. Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra revestido aqui no português é muito bem traduzida do grego enduo. Enduo é você entrar numa roupa. É assim mesmo, entrar numa roupa. É como se você pegasse, você está vestido, e aí você pega um casaco, e aí você se reveste mais ainda. Aí Jesus, Ele diz assim: sejais revestido. Revestido é quem já está vestido. Você já está vestido com o amor de Deus. Você já está vestido com a graça de Deus. Você já está vestido com a salvação. Mas se você puder, se você puder ter o casaco do poder de Deus, se você puder ainda estar revestido, porque revestido é melhor do que vestido. Vestido tá bom, mas revestido é melhor. E ele disse: sejais revestidos de poder. Ainda bem que você não está numa igreja cessacionista. Cessacionista é aqueles movimentos, é aquelas igrejas que dizem que o poder de Deus cessaram em Atos dos Apóstolos. Por isso o nome cessacionistas. Eles não acreditam em batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eles não acreditam em línguas estranhas. Eles não acreditam em dons espirituais. Eles não acreditam que Deus ainda opera milagre nos dias de hoje. E tudo isso eu já vi na minha vida. Mas Deus tem um revestimento para você esta noite.
Oh, glória a Deus. E eu vim aqui profetizar para você que esta igreja crê no poder de Deus. Nós cremos no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não ficou amarrado no livro de Atos, ele opera ainda hoje na sua vida. Receba esta noite. Pode ser que hoje Jesus te batize com o Espírito Santo, com fogo. Pode ser que esta noite você comece a falar em línguas estranhas. Pode ser que esta noite você seja revestido do poder de Deus. Seja revestido, porque o inimigo não tem poder contra aqueles que estão revestidos pelo poder do Espírito Santo. Levante a sua mão, aqueles que podem. Eu vou dar 30 segundos para você clamar a Deus. Oh, glória, aqui no templo ou aí na sua casa, receba agora esse poder. Se você não crê, eu não posso fazer nada, mas se você crê, chegou a hora de você ser cheio, chegou a hora de você ser revestido. Receba, em nome de Jesus, uma cobertura espiritual de Deus para a sua vida. Receba fogo de Deus, receba a graça de Deus, receba o poder do Ruach HaKodesh sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus. Comece a dar glória a Deus agora. Manda essa tristeza embora. Faz Císera ser derrotada. Manda essa depressão embora agora, em nome de Jesus. Receba esse poder na sua vida. Aleluia, aleluia. Primeira arma de Jael, cobertura. Mostra para o inimigo que você tem cobertura. Arma 2, odre de leite. Versículo 19, está escrito: então ele disse: tenho sede, dá-me, peço-te de beber um pouco de água. Então ela abriu um odre de leite. Mas ele não pediu água, pediu. Ela fez o que o inimigo queria? Não. Aqui está a segunda arma. Nunca faça a vontade do inimigo. Para mim, o texto não diz isso, mas eu duvido que ela não tinha água em casa. A Bíblia não diz isso. Mas é raro uma mulher não ter água em casa. Porque eu nem preciso explicar a necessidade de água dentro de uma casa. Não é só para beber, é para cozinhar, é para lavar as mãos, lavar o rosto, enfim. Eu quero acreditar que ela talvez tinha água. Mas ela deu leite. Naquela época não havia geladeira. O leite era guardado em odres, assim como a água, assim como o azeite também. E aquele leite deveria estar temperatura ambiente, morninho. Agora, quando uma pessoa cansada bebe um leite morno, a tendência é dar sono. Foi o que aconteceu, ele dormiu. Essa mulher era esperta, essa mulher era inteligente. Repito, ainda que o texto não fale sobre se ela tinha ou não tinha água na tenda, eu quero crer que ela tinha. Mas ela montou uma estratégia para vencer o inimigo. Qual é a estratégia? Não faça o que o inimigo quer. Ela não atendeu a voz do inimigo. Císera era um bandido. Císera era um assassino. Ele falou, ela obedeceu, não. Ele quis dar ordem, só que errou. O inimigo não dá ordem em uma casa que tem uma mulher de Deus. O inimigo não apita numa casa que tem homem de Deus. Aqui no caso era uma mulher. Mas como essa mensagem não é só para mulheres, é também para homens. Tem que ter alguém de Deus na casa.
Pastor, meu marido não quer servir a Deus, sirva você. Pastor, minha esposa não quer saber de Deus, queira saber de Deus você. Alguém tem que querer Deus na sua casa. Alguém tem que ter uma voz lá dentro para levantar ela em oração a Deus. Alguém tem que ter autoridade espiritual dentro da casa, porque se ninguém tiver, o inimigo vai mandar. Parece que, veja, esse homem era um comandante. Eu não acredito que o texto, eu não acredito que ele disse: por gentileza, madame, me dê um copo de água. Parece que vejo ele dizendo assim: eu tenho sede, traz logo uma água. Ela apresentou outra coisa. Não deixa o inimigo falar dentro da sua casa. E 2, não obedeça a voz do inimigo. Pastor, eu escuto uma voz que é para tirar minha vida. Isso não é de Deus. Pastor, eu escuto uma voz me mandando sair de casa. Pastor, eu não escuto uma voz, mas dentro da minha mente eu tenho a sensação de sumir, dá vontade de sair correndo. Não faça isso. O inimigo quer que você chute o balde. O inimigo quer que você desista. O inimigo quer que você jogue tudo para o alto. Mas você não vai fazer a vontade do inimigo. Você vai ter uma estratégia de Deus para vencer ele. Urabagassura bracanta labrácia. Quem tem glória na boca, solte. Quem tem aleluia, diga aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, começa a metralhar os infernos com línguas estranhas agora. Sabe por quê? Porque você vai vencer a Císera. Você vai vencer o inimigo dentro da sua casa. Não obedeça a voz dele, obedeça a voz do Espírito Santo, obedeça a voz de Jesus. Quem crê nessa palavra, abre a sua boca para glorificar a Deus. Olhe para cá. Eu sei que não está no texto, mas o pregador às vezes ele tem que tornar o texto vivo para o ouvinte. Me parece que quando Jael está indo para pegar alguma coisa para ele beber, ainda que o texto não diga, mas será que o Espírito não falou com ela no caminho? Será que o Espírito Santo não deu aquela iluminação para ela? A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Será que o Espírito de Deus, dentro dela, no coração daquela mulher, não dá água, dá leite? O Espírito de Deus, ele tem uma estratégia. Quem é guiado pelo Espírito vence. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, eu tenho uma palavra de Deus para você esta noite. O Espírito de Deus vai te dar uma estratégia. O Espírito de Deus vai te dar uma direção. Não faça a vontade do inimigo. Não dê ouvidos à voz da carnalidade, mas ouça a voz de Deus falando contigo. Quem crê nessa palavra, glorifique a Deus. Terceira arma de Jael. Quando o inimigo dormiu. Quando o inimigo dormiu, ela saiu de fora da tenda e pegou uma estaca. Terceira arma, uma estaca. Estaca no hebraico é iated. Iated é um pino. Esse pino pode ser de madeira. Portanto, estaca está bem traduzido. Mas esse pino podia ser de bronze, já o havia, podia ser de materiais. Até, se você vai ver, essa mesma palavra yated é traduzida por pino, até por prego, em algumas versões, em algumas passagens da Bíblia.
é um pino, uma estaca. A palavra iatede pode ser de madeira, pode ser de ferramenta. Por isso algumas versões vão traduzir até por prego, não nesse texto, mas lá em Êxodo, em outras passagens bíblicas, acerca do tabernáculo. Como é que ela venceu o inimigo? Ela venceu com a estaca. E estaca me lembra madeira. E madeira me lembra da cruz. E pino me lembra de prego. E prego me lembra da maneira que Jesus morreu na cruz, pregado. Sabe como é que você vai vencer o inimigo? Você vai vencer do mesmo jeito que Jesus venceu, indo para a cruz. Oh, glória a Deus! E o apóstolo Paulo vai dizer isso na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 14 e 15. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, tirou-a-nos, cravando-os na cruz. O escrito de dívida que nós tínhamos para com Deus foi cravado na cruz. É na cruz que você vence, a cruz que te dá vitória. Falar de cruz está falando dos méritos de Jesus. Você não vence porque tu é bom, você não vence porque você é inteligente, mas você vence por causa que você foi até os pés da cruz. O mérito não está na tua inteligência, o mérito não está na força do seu braço, o mérito não está na sua malandragem, o mérito não está no dinheiro que você tem, o mérito não está no currículo que você tem, mas o mérito é dele, a glória é dele, a honra é dele. Quem morreu foi ele, para te dar vida e vida com abundância. A palavra do Senhor diz, versículo de número 15: e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles Cristo triunfou na cruz. Então a cruz fala de batalha espiritual, porque Paulo explicou, o apóstolo, ele despojou os principados e as potestades, quer dizer, os demônios, e triunfou na cruz. Então eu tenho autoridade e embasamento bíblico para dizer que você não será vencido por esse demônio que tem marchado contra a sua vida. Sabe por que você não vai ser derrotado? Porque Jesus já venceu esse demônio. O sangue de Jesus te dá vitória. Se você está na cruz, estou crucificado com Cristo, disse Paulo aos Gálatas. Não mais eu vivo, agora é Cristo que vive em mim. Se você está morto para esse mundo, se você não vive mais para o pecado, se você não vive mais para as paixões mundanas, se você não vive mais para o vício, mas agora Cristo reina, o Mashiach reina na sua vida, o Filho de Deus impera na sua vida. Não tema Satanás, não tema os demônios, não tema a depressão, não tema a crise, você vai triunfar. Urabagassura bracanda labracei, oramanda labraçou. Levante a mão e receba. Você vai triunfar. Eu vim pregar triunfo. Pastor, tu é pregador da prosperidade? Não, eu sou pregador da Bíblia. Em nome de Jesus, receba poder agora. Ele venceu principados e potestades. Você vai vencer. Você vai vencer essa doença. Você vai vencer essa dúvida. Você vai vencer o medo. Você vai vencer as preocupações. Sabe por quê? Porque Ele triunfou. Ele triunfou. Pega essa estaca e vence. Pega essa estaca e derrota esse medo. Derrota essa dúvida. Receba a tua vitória em o nome de Jesus. Ela pegou a estaca e com ela um martelo.
E aqui está a quarta arma de Jael, martelo. E com o martelo, ela bateu a estaca e perfurou a cabeça do inimigo. E o inimigo foi vencido, foi derrotado, dentro da tenda daquela mulher. E assim eu profetizo que será na tua vida. Urabraço de creminove a chebriarra da gaçu. Arabra pracho remeneranda clavaçou. Há uma presença divina aqui nesse santuário. Só lá vai a dica. Lá vai o recado. Você não vai vencer o inimigo se você não tem martelo. E o que é martelo na Bíblia, pastor? O profeta Jeremias disse no capítulo 23, versículo 29: não é minha palavra como fogo, não é a minha palavra como martelo que esmiuça a penha. A minha palavra é como martelo. Deus está usando uma metáfora. Deus está dizendo: assim como o martelo esmiuça uma rocha, assim como o martelo, o ferro do martelo, ele supera a pedra, ele supera a rocha, assim a minha palavra, ela supera o teu medo. Oh glória, ela supera as tuas angústias. Por abraço, oh glória a Deus. Eu orei para pregar para você debaixo de uma unção essa noite. Eu orei para que Deus me colocasse aqui ungido nesse altar, para profetizar que com o martelo tu vence, com a palavra tu vence. É por isso que eu estou pregando Bíblia para você. É por isso que eu digo: não abandone a Bíblia, não abandone a palavra, não fique sem ler a Bíblia, não fica sem escutar a Bíblia na sua casa, de forma cantada, através dos louvores. Coloque louvores na sua casa, leia a Bíblia na sua casa, cante hinos de louvores, alimente a sua mente com a palavra, porque é com esse martelo que você vai derrotar o adversário. Oh glória a Deus. Tanto isso é verdade que Paulo disse aos Efésios, no capítulo de número 6: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se vai para uma batalha sem espada? Não. Então como que nós vamos vencer as tribulações da vida? Como nós vamos vencer as adversidades se você não está preparado para enfrentar o teu adversário? Tem que ter espada. Mas eu louvo a Deus porque você está com a espada. Eu louvo a Deus porque a Bíblia não está num pedestal lá na tua casa. Eu louvo a Deus porque eu tenho certeza que você lê a Bíblia na sua casa. Eu louvo a Deus porque você está aqui no templo valorizando a Bíblia. Eu louvo a Deus porque você na internet poderia estar vendo outra coisa, mas assistindo outro programa, mas você está valorizando a palavra. Esse é o martelo, esse é a espada que vai derrotar o inimigo. Oh glória a Deus. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Como Jesus venceu Satanás no deserto. Jesus estava jejuando há dias. O inimigo disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e mata a tua fome. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É da palavra que você vence o inimigo. Oh glória a Deus. Receba a palavra de Deus. Aleluia.
Assim como o alimento está para o teu estômago, assim como o alimento está para o teu corpo, assim a palavra está para a tua alma. Receba a palavra que te fortalece. Você vai vencer o inimigo, você vai vencer as tribulações, porque há palavra de Deus na sua vida. Agora preste atenção, já estou encerrando. Ela pegou o martelo e pegou a estaca e perfurou a cabeça do inimigo. Lembrou de um texto? Lá em Gênesis capítulo 3. Após a serpente ter enganado a Adão e a Eva, Deus soltou uma palavra que não se referia somente à serpente, mas o inimigo que usou a serpente. Deus disse: da semente da mulher virá aquele que pisará, que ferirá a tua cabeça. Oh glória! No Evangelho de Lucas, Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará nenhum dano. Oh glória! Orabraço, orabracanda, labracei. Há uma presença de Deus aqui nesse santuário. Romanos capítulo 16, versículo 20, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A Bíblia existe uma linguagem metafórica. Aquilo que está debaixo dos teus pés é porque você dominou, é porque você venceu. Quando Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, Ele está falando de poder no mundo espiritual. Ele está dizendo que as trevas não nos venceriam, mas nós venceríamos se estivermos em Cristo Jesus. A cabeça de Císera foi ferida, a cabeça do inimigo foi ferida. E quem tem uma cabeça ferida, ele morreu. Logo, ele não se tornou cabeça daquela casa. O cabeça daquela casa era o Deus de Israel. Eu tenho uma palavra para soltar essa noite. Quem sabe até o dia desta mensagem, o inimigo estava sendo cabeça da tua vida. Quando a gente olha para o português é uma língua muito detalhista. Eu só fui entender melhor o português quando eu fui estudar os idiomas da Bíblia. E eu percebi o quanto o português é detalhista. No português nós temos a palavra cabeça, nós temos a palavra chefe, nós temos a palavra comandante, mas no hebraico é uma só, roshi. Então quando a Bíblia fala em cabeça, a mesma palavra roshi, ela pode ser traduzida por cabeça, ela pode ser traduzida por comandante, por chefe. E quando ele foi, por isso que a gente até usa um jargão no português, fulano é o cabeça. Quer dizer, ele é o chefe. O inimigo não era cabeça na casa de Israel, porque a cabeça dele foi ferida com uma estaca. Eu quero profetizar que o inimigo não vai ser chefe dentro da tua casa. Lá ele não vai mandar. Na sua empresa, Satanás não manda. Na sua mente, demônio não manda. Quem é o chefe da sua vida é Jesus de Nazaré. Labracia colovederebrachô, urabraçurebracandarai. Receba agora esse poder. Receba agora essa vitória na tua vida. Versículo 23 eu encerro. Naquele dia. Versículo 23 eu encerro. E naquele dia humilhou Deus a Jabim. Císera morreu e o rei Jabim foi humilhado.
A palavra humilhado ali do hebraico é caná. Caná pode ser traduzido por abatido, subjugado, rebaixado, estar sob, estar debaixo. Sabe o que vai acontecer hoje? Deus vai humilhar esse demônio, Deus vai rebaixar esse demônio, Deus vai subjugar essa treva, Deus vai subjugar essa depressão. Oh, glória a Deus! Hoje é dia de Deus humilhar o teu adversário, é dia de Deus derrotar aquele que quer te derrotar. Fique em pé, eu quero estar orando por você essa noite. Oh, glória a Deus, há uma presença divina. Oh, aleluia. Oh, versículo 24. E a mão dos filhos de Israel prevalecia. A tua mão vai prevalecer, a tua casa vai prevalecer, os teus projetos vão prevalecer, os teus sonhos vão prevalecer, o teu Deus vai prevalecer, a tua fé vai prevalecer. Rabagasu de labracia comenehaito. Oh, aleluia. Com as mãos levantadas ao trono da graça, vamos orar nesse momento. Depois da oração, o grupo já entra com louvor. Levante as mãos, receba. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como ministro da palavra de Deus, eu vim pregar para você que há vitória dentro da sua casa. Com o martelo tu vence, com a estaca você vence, com a cobertura do sangue de Jesus você vence. Receba agora vitória dentro da sua casa. Receba agora vitória dentro da tua tenda. Receba essa vitória na sua vida. Em o nome de Jesus, pega essa vitória. Oh, seja cheio do poder de Deus. Levanta Arabraçura bracandarai. Porque hoje Deus faz o milagre. Ele faz o milagre dentro da sua casa. Levanta Shabradagadagassu. tua mão Uramandagassure bracomenderaiagô. Vai crente, vai crente. Comece a ser renovado agora. Comece a falar em línguas agora. Receba poder, receba revestimento, receba a unção do Espírito. Não deixa o inimigo prevalecer dentro da sua casa. Receba a sua vitória. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz o milagre.